Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Better Call Wendell. E o que é o Better Call Wendell? Eu criei esse canal para te levar ou trazer para você aqui todas as segundas-feiras, religiosamente às 19 horas, um papa, um cara top das galáxias ou uma menina do mundo do marketing digital, para a gente conversar sobre vários assuntos, independente se você está começando ou se você já está na estrada do marketing digital. Certamente alguma coisinha do que você vai encontrar aqui vai mudar o seu game, vai mudar o seu jogo. E hoje eu tenho aqui a presença ilustre do Léo Molina, direto de Santo André, porque, segundo ele, em qualquer lugar do mundo tem alguém do ABC. E hoje tem aqui comigo a presença dele. Muito obrigado, Léo, por sua presença, cara. Pô, eu que te agradeço, cara, o convite. Depois de vir tanta gente fera aí, a gente fica, caraca, velho, como é que a gente vai atender a expectativa? Mas vamos bater um papo bem legal aqui. E obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho aí, velho. Que isso, cara. Todo mundo aqui tá do mesmo nível, viu? Só senta aqui na minha frente ou aqui na tela. E daqui a pouco vai ter pessoas. A gente faz online porque para facilitar a vida, porque todo mundo no marketing digital está correndo bastante. O Léo hoje está em Santo André, daqui a pouco está em Brasília, daqui a pouco está no Rio de Janeiro. Então, pegar esses caras não é uma tarefa muito fácil. Então, a gente encontrou aqui uma solução, viu, Léo? Pela internet, montamos aqui um setup para a gente conseguir levar para vocês aí, a minha audiência, o melhor, né, o crème de la crème do marketing digital. E eu trouxe aqui o Léo pelo seguinte: nós, enquanto executivos ou ainda profissionais, né, estrategistas digitais do mundo do marketing digital, a gente é como se a gente fosse, eu vou dar uma comparação, é como se a gente fosse médico, um médico ou ainda um fisioterapeuta ou ainda um, sei lá, um advogado. Aí tá lá na faculdade, a gente aprende muito, muito sobre técnica, sobre como, já que eu usei médico como exemplo, a minha esposa é uma médica, eu vejo ela concentrada na parte técnica, porque foi isso que ela aprendeu lá na faculdade. Então ela é muito boa para fazer lá, ela é radiologista, para poder fazer lá os laudos dos exames e tal, e eu vejo ela se dedicando a aprender mais, a cada dia mais na parte técnica. No mundo do marketing digital, isso existe também. Como faz um lançamento, como, sei lá, desenha lá, estou falando de lançamento, como você produz o conteúdo, como faz isso, aquilo, e pouca gente se debruça na gestão. Tratar o marketing digital como negócio. E não só na gestão, eu vou tratar aqui a gestão e um outro personagem muito importante, que é a performance da equipe, como você liderar a equipe, como você construir um negócio que escala de verdade. E não tem ninguém melhor para falar de gestão e performance do que o Léo, que está aqui com a gente. Vamos tratar desse assunto aí? Irado. Vamos bater papo sobre isso, Léo? Bora, gosto pouco. Vamos pra cima. Então conta um pouco da sua história, entra nesse contexto aí e nos presenteia aí com o que você tem aí para nos trazer. Cara, acho que é interessante, né, passar pra galera um pouquinho da história, como você mesmo disse aí, o background. Eu entrei por acaso nesse mundo digital, 2018, né? Até 2018. Meados de 2000, para resumir bastante, né? Meados de 2011, me mudei para o Janeiro para ser atleta profissional de MMA, tá tudo a ver, né? Caraca, cara. Lutei, competia jiu-jitsu, muay thai, boxe, MMA e tinha esse sonho de ser um atleta do UFC, ser um campeão. Fui para lá sem dinheiro, passei poucas e boas, me lesionava muito. E mais ou menos em 2018 eu comecei a perceber que na época, tive meu primeiro relacionamento mais sério, né? E aí percebi que eu não tinha
que isso não ia me levar para muito longe, né? E aí eu resolvi começar, falei assim, cara, eu me comparava com o pessoal do treino, e eu falava assim, cara, eu tenho um pouquinho mais eu já sou um cara que eu gosto de estudar, a galera não gostava muito, os lutadores não gostavam de estudar, eu gosto de estudar, eu gosto de entender, assim, na época eu já sacava de dieta, de treino, então eu já era mais desenrolado, então eu resolvi fazer faculdade. Comecei a dar muitas aulas, a ser um personal fight, que a gente chama, um cara que dava aulas particulares de luta. No Rio de Janeiro isso deu muito certo, conheci um cara que me alavancou bastante, me colocou para dar aula para artista, então é, em São Caetano, que é a minha cidade natal, a galera me conhecia como professor personal dos artistas, né? O Léo virou personal dos artistas, dei aula com a Angélica Massafera, é, Carol Dickman, uma porrada de gente da Globo na época, e isso me alavancou muito. Então, profissionalmente, eu cresci muito assim, e ao mesmo tempo comecei a fazer faculdade de nutrição. Quando eu me formei em nutrição, que foi em 2018, eu já estava começando a me interessar por. Você fez faculdade de educação física e nutrição? Não, fiz só Ah, nutrição. só nutrição, ok. Eu comecei a fazer a educação física junto com nutrição, mas eu levei até o quarto semestre e não consegui conciliar. Mas eu fiz só nutrição e eu dava aula de lutas, fazia faculdade de nutrição, conciliei essas duas vidas. E ao mesmo tempo eu comecei a me interessar muito, meados de 2017, 2018, por desenvolvimento pessoal. Quando eu me formei na faculdade, eu já tinha um programa eu já tinha feito formação em coach, então eu já estava atuando como, além de dar as aulas, eu fazia um processo de coach junto com as pessoas ali, de emagrecimento, de mentalidade nessa vida saudável. Eu, na época, era atleta, já tinha competido também em fisiculturismo, então eu sempre tive nesse meio do fitness aí. E eu já entendia que eu precisava de um lance diferente para conseguir alavancar isso, que não dava para ficar sendo boca a boca, eu não ia ter tração, né? Então eu comecei a entender um pouco mais sobre conteúdo, sobre Instagram, a seguir umas pessoas que na época já falavam disso. Eu acabei caí nesse mundo, conheci o Érico, e na época eu lembro que o Érico falou assim, cara, quando você tiver agenda lotada, você não vai querer ter agenda lotada. Eu caí nessa cópia aí, falei, então eu não quero nem ter agenda lotada, eu vou direto para a escala, que é a produto digital, e entrei no mercado. Foi em 2018. Só que nessa mudança de eu começar a me lançar, e isso me tomou muito tempo, minhas aulas deram uma caída, eu comecei a ter necessidade financeira e arrumei uma pessoa para eu lançar. Foi assim que eu fiz meu primeiro 6 em 7, 4 meses depois de entrar na Fórmula, ou 3, em janeiro de 2019. No primeiro lançamento que eu fiz com um expert, na época era sobre conquista e sedução, eu fiz meu primeiro 6 em 7. Depois voltei para São Paulo para abrir uma empresa de desenvolvimento pessoal, junto com um cara que eu fiz as formações em 2019. Junto, fiz mais uma porrada de 6 em 7 nesse ano. Só que foi o ano que eu quebrei financeiramente. 2019, o ano que eu mais. Que eu startei no mercado, fiz vários 6 em 7, fiz 4 6 em 7, se eu não me engano, múltiplos 6 dígitos no 6 em 7, até mais que isso, em 2019. Mas foi o ano que eu quebrei financeiramente. Saí dessa empresa no final de 2019, devendo cartão, devendo Facebook, linha de crédito, devendo tudo que você pode imaginar, porque eu não tive gestão, tanto gestão de negócio, quanto gestão financeira, quanto gestão de pessoas, quanto entendimento do que era ter um negócio. Eu sabia fazer o 6 e 7, eu sabia fazer os 3 vídeos, eu entendi o lance da Copa. Eu cognitivamente entendi aquilo tudo. Falei, e eu Então, aplicava e funcionava. então peraí, deixa eu só pegar aqui um pouco da conversa aqui. Quer dizer que o ano que você mais faturou, até então, né? Porque certamente essa história continua, você, por problema de gestão, você quebrou. É isso. Então você faturou. Porque, sabe por que Exatamente. eu tô fazendo essa pergunta de forma bem direta? Porque as pessoas, em qualquer negócio, viu, Léo? Qualquer negócio, eu não tô falando Uhum. só do marketing digital, não. Pensa que a solução dos problemas é só vender. É ou não é? Pensa que vendeu, tá tudo Exatamente. certo. Claro que você precisa vender. Eu não estou dizendo que não precisa vender. Você tem que ter lá a parte na gestão, você tem que ter entradas. Você tem que ter entradas para o seu fluxo se construir. Mas tem muita coisa em jogo também, né? Não é só vender. Cara, eu acredito que vender é uma primeira etapa para você começar a alavancar a construção do seu castelinho. E é tanta coisa envolvida com você envolvida nisso, cara. Assim, em 2019, eu era uma criança do ponto de vista de negócios, né?
E aí, cara, envolve muita coisa. Quando você bota uma grana dessa no bolso, você tem noção, cara? No primeiro 6 em 7, eu botei 30 mil no bolso. Eu tinha 30%, a gente fez 117, tirou ali umas coisas, não sei o que, deu 30 mil no meu bolso. Eu comprei uma moto. Eu peguei 20 desses 30 mil, eu devia umas coisas, paguei umas contas, não sei o que, e comprei uma moto. Ou seja, eu era empreendedor, não tinha renda, eu era empreendedor, eu tinha que fazer mais dinheiro, mas a minha confiança, eu fui um cara muito confiante, muito em acreditar em mim, assim. Por mais que, assim, eu já passei por muito problema, muito mesmo, mas eu sempre acreditei em mim. Isso é uma característica um pouco até inerte a mim. E eu tinha certeza que eu ia fazer mais. Eu aprendi, cara, isso aqui eu vou fazer, mês que vem faço de novo. Eu não tinha essa visão, né? Minha visão era muito pro agora. Tenho esse dinheiro, então assim, pra você entender. Então isso, aí você pega um cara que tem esse tipo de mentalidade, com mais pessoas próximas, porque a gente se junta com as pessoas que têm a mentalidade próxima da gente, né? Então, óbvio que não deu certo. Era muita alavancagem, eu me endividei bastante em 2019. E aí eu desfiz a empresa com o pé na frente e outro atrás. A empresa continuou com os outros sócios lá. Até desfiz esse expert, que eu tinha uma empresa, eu tinha um outro expert. E 2020, no começo da pandemia, eu comecei tudo do zero. Era eu sozinho e eu comecei tudo do zero. Aí eu tentei abrir uma agência. Na época eu comecei a me interessar muito por gestão. Falava assim, cara, se eu quero. Eu percebi o que deu errado, né? O que deu errado era o seguinte: era eu trabalhar. Eu gosto muito de ilustrar uma situação, de tanto que eu não tinha essa gestão. Foi uma semana que eu trabalhei 7 dias sem dormir. Eu fiz 3 lançamentos na mesma semana e eu trabalhei 7 dias sem dormir. Eu dormia 2 horas entre um dia e outro. Meu olho Caraca. inflamou de tanta luz de computador, ele ficou enorme, parecia que eu tinha levado um soco. E não comia direito, e assim, e eu que era um atleta até 2018, 2019 eu ganhei mais de 20 quilos. Entende? Assim, porque eu precisava trabalhar tanto para lidar com tanto problema, com tanta bucha, com tanto. E uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo. Porque você fica nesse pensamento que uma hora você vai acertar e vai entrar muita grana e as coisas vão se organizar. E é um pensamento errado, completamente errado, né? E era assim que eu vivi. 2019, adquirindo conhecimento, achava que sempre a solução estava no próximo curso, mas não, não era o próximo curso. Então, assim, todos os cursos do mercado entre 2019 e 2020 eu fiz. Não tinha grana, mas a grana que a gente conseguia levantar ia para curso. Então, assim, lançamento meteórico, lançamento não sei o quê, lançamento tradicional, lançamento de desafio, tudo que Enfim. você pode imaginar. Curso de copy, curso de tráfego, não sei o quê, comunidade. Só que o lance começou a mudar para mim quando eu comecei a me interessar por gestão. Eu comecei a entender que não era normal. Não era normal, cara, trabalhar tanto assim. Hoje em dia eu sou um cara que totalmente contra os caras que falam, ah, não, porque o empreendedor não dorme, durma, trabalha enquanto eles dormem, ganha um burnout de presente. Esse que é o lance, assim. Eu sou um cara zero mimimi, eu faço o que tem que ser feito, mas hoje eu coloco algumas prioridades. Eu acho que é cultural nesse mundo do empreendedorismo, do digital, que, cara, não, bicho, hard work, trabalha, não dorme, sabe? Enfim. E a gente pode chegar nesse ponto aí, falando, tipo, abordar um pouco mais de performance, que eu acho que dá pra gente trocar bastante. Fechando a história, cara, 2020 eu quis criar uma agência. E aí eu me coloquei como um expert, coloquei mais 2 experts junto. Óbvio que não deu certo. Então, no 2020, quando a pandemia veio, eu via colegas que começaram comigo estourando, milionário. Pá, fazia a mesma coisa, milionário. E eu não conseguia ajeitar aqui. Então 2020 foi um ano de muita frustração. Eu fiz um dinheirinho, fiz um lançamento, eu me lancei com desenvolvimento pessoal, fiz um dinheirinho, mas não consegui segurar a onda, porque eu peguei umas pessoas para me ajudar, fiz uma agência ali, peguei um sócio meu que era amigo meu de longa data, e aquela, né, contratei irmão para editar vídeo, contratei a mãe para ajudar ali contratei, né? Vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer girar. Então esse foi meu 2020. 2020 foi uma coisa muito sozinho, não tinha networking. Eu sempre fui um cara que demorei muito para desenvolver minha inteligência social dentro dos negócios. Eu sempre gostei muito de aprender e aplicar, mas nunca trocar. Eu sempre fui meio ermitão, meio na minha, sabe? Tanto que eu trabalho aqui na minha casa. Esse é o meu lance. Só que hoje eu entendo a importância de você também
tá fazendo isso aqui que a gente tá fazendo, né? Trocando, fazendo amizade mais do que network. Eu acho que ter amigos é importante dentro do lance. Só que não era o meu caso. 2020 eu não tinha essa cabeça toda, né? Só que eu já estava me interessando por gestão. Então eu já comecei como eu tinha 3 projetos para tocar. Então eu comecei a aprender sobre organização do Trello, estudar Kanban, estudar Scrum, estudar esses métodos ágeis. Comprei curso de gestão para lançamentos. Comecei a entender que, cara, a empresa ela é um organismo e ela precisa. É igual quando você tá pensa no organismo agente, né? Quando seus hormônios estão errados, dá tudo errado. Você começa seu comportamento fica errado. Você engorda, seu sono zoa. Então, assim, tudo que diz tem que ter um processo, um começo, meio e fim para as coisas acontecerem. Eu percebi que a empresa funcionava muito parecido. Mas eu não tive sucesso em ter uma agência. Não tive sucesso, assim, um dos projetos foi Melhorzinho, que é um projeto que eu mantenho até hoje, e eu falei, cara, eu vou manter só esse projeto e eu vou fazer coprodução de outros projetos, né? Aí passou 2020, 2021 eu comecei a sair da caixa, foi quando eu entrei no Insider, que foi no pensamento de, cara, preciso me conectar com mais pessoas, preciso estar mais perto, e quando nada dá errado, nada dá certo, você começa a pensar o quê? Eu não sei fazer. Eu fiz 2007 lá atrás por sorte, 6 em 7. Então, 2021 eu entrei no Inside. Não foi bem o que eu descobri lá dentro, eu descobri que eu estava bem na fita aqui de conhecimento, assim, de entendimento de algumas coisas. Eu tinha, o que faltava era outras inteligências, né? Que foi o que eu comecei a desenvolver. Então, 2021 eu entrei no Inside e comecei a conhecer pessoas do meio, foi quando rolou a Diamond, foi quando rolou outras coisas aqui para mim, e comecei a desenvolver como um coprodutor. Então, entre meados de o começo de 2021, lá para abril, e o começo de 2022, eu lancei muito, Wendel, muito, mas assim, como coprodutor. Porque nessas comunidades que eu fazia parte, aparecia muita gente precisando de estrategista. E quando eu sou um cara que assim, para eu fechar um negócio, assim, Léo, preciso de você, quero fechar um negócio com você. Primeiro eu vou sentar com você e vou te dar a melhor consultoria que eu puder. Se depois de eu gerar o máximo de valor que eu puder, no planeta, você ainda precisar de mim, a gente vai fechar um negócio. Eu sempre tive isso assim. Primeiro você gera valor, depois. Então eu Léo, sentava na frente dos caras. Pode falar, pode fechar. deixa eu perguntar uma coisa. Cara, o papo tá muito bom, eu não consigo interromper, né? Fico ouvindo e tal. Vocês que estão aí nos assistindo e tá no começo da coisa, isso chama-se gatilho mental da história, entendeu? Cada um tem uma história fascinante. Todo mundo tem uma história fascinante, né? Uhum. E te prende mesmo, não tem. É inevitável, né? Mas surgiu aqui uma dúvida, assim. Quando você fala participava como coprodutor, porque quando você tem um projeto, você vira sócio do projeto, você monta a empresa do projeto, ou você já é um coprodutor? E indo mais além, quando coprodutor, você só montava a estratégia dos lançamentos e tinha ali um pedaço como coprodutor, ou Uhum. entrava no jogo mesmo e fazia o lançamento dessas pessoas? Uhum. Cara, eu percebi o seguinte. Eu percebi que para eu gerir negócios inteiros, quando você fala de um negócio, você fala eu vou separar alguns setores. Você fala do marketing, vendas, produto, né, o sucesso do cliente, gestão financeira, administrativa, contábil. São muitos braços. E eu percebi que eu não era tão bom em todos. Primeiro ponto. Eu percebi que eu não tinha, eu precisava de fazer dinheiro mais rápido na época. E eu falei, cara, eu vou ser um coprodutor, vou me lançar, porque o coprodutor é o seguinte, cara, você faz você combina as entregáveis, então, Wendel, eu vou entrar de coprodutor do seu projeto. Eu combino as entregáveis para você, o que que eu faço? Eu vou fazer uma macro estratégia para você e eu vou entrar com o tráfego. E eu tenho um gestor meu aqui que a gente entra junto, eu vou entrar com o tráfego. E aí você vai seguir meus coordenados, mas você operacionaliza, Entendi. sacou? Então eu consegui, aí foi quando eu comecei a ter múltiplos projetos. Porque isso me dava uma liquidez mais rápida de dinheiro, de capital, e foi quando e eu conseguia fazer o meu melhor, que era ser um estrategista.
Entende? E aí, só que eu precisava começar a gerir múltiplos projetos, assim. Eu precisava entender que ponto estava cada projeto, como é que estava saindo, como é que não estava, quais eram os números, né? Então, assim, eu entrava como estrategista. E quais as minhas entregáveis? Tráfego, que eu sempre tive um gestor comigo, eu já não queria pôr a mão em tráfego. Eu fui gestor muito tempo também. Nesse ponto, uma das coisas que eu fazia melhor era tráfego até 2020. Eu entendia bem de tráfego, só que aí eu trouxe um gestor, treinei, ele ficou comigo, então eu entrava com 10%, 15%, 20%. Não entrava no risco, para quem está começando é excelente. Hoje, qualquer pessoa que está começando e fala assim, cara, eu fiz a fórmula, eu fiz o curso do Ladeira, como é que eu começo? Não sei o quê. Cara, eu sugiro muito a coprodução. De verdade, assim. Eu acho que é interessante para você criar milhas. É um negócio totalmente instável, porque se o negócio der uma dor de barriga, você não é sócio, você não é nada, você é um prestador de serviço, então você está fora e está fora. Não tem o que fazer. Mas eu acho que para um certo momento foi excelente para mim. E deixa eu perguntar, Léo, dentro da sua experiência, o que você está sugerindo para as pessoas fazerem, né? Entrar como coprodutor e não investir no lançamento, não botar grana em tráfego, só botar o serviço, é isso? Só para que haja entendimento aqui. Cara, na época eu não tinha grana para investir, então eu entrava só com serviço. E aí eu Entendi. pegava 10%. E tinha gente que achava muito barato, por tudo que eu gerava de valor. Então eu entrava com o meu capital intelectual no negócio. E o capital intelectual era o seu time, você e o cara do tráfego. Era estratégia. É Era estratégia. estratégia mais tráfego. Mais tráfego, normalmente. Já entrei só com estratégia também. Cara, eu Entendi. lancei na Itália. Tinha um cara com agência lá fora, lancei. E quando eu precisava fazer a copy, também tinha. Eu cobria uns buracos, assim, muitas vezes. Eu modulava a minha oferta da coprodução de acordo com. Com seus Né? E isso é um entregáveis. modelo de negócio que eu trago até hoje para a agência. Quando a gente chegar nisso, eu vou te falar. Mas basicamente, as entregáveis que precisava para fechar, né? Então, cara, eu lancei. Eu vendi produto físico. Então, onde eu achava que eu poderia contribuir com a estratégia e bolar um plano, eu fazia. Eu vendi produto físico, entrei em e-commerce, lancei expert internacional, lancei aqui em diversos nichos. E a coisa foi se sustentando, sabe? Um indicando o outro, que ia falando. E, cara, cheguei a ter múltiplos projetos como coprodutor e as coisas começaram a funcionar. O que são, o Então que, eu fiz o uma que são múltiplos projetos, Léo? Tipo, 10 projetos, 20 10. projetos? 10 projetos ao Eu mesmo cheguei a tempo 10 como rodando. coprodutor, cheguei a 10. Caraca. Cheguei a 10. E por quê? Porque eu não tinha aquela carga operacional. Eu não Entendi. tinha que resolver o problema do designer que não entregou o banner. Cara, não era meu isso. Então era um outro game. E isso eu aprendi a gerir esses múltiplos projetos. Inclusive, muitas vezes eu dava consultoria da gestão operacional. Às vezes a empresa estava uma bagunça. E eu vinha com o Trello, que eu já entendia, montava, ensinava, tal, os caras tocavam e ficavam extremamente gratos. Então, eu tinha muito conhecimento. Eu sabia fazer todos os times de lançamento, eu sabia fazer já a operação, e que não funcionava tanto comigo porque eu não tinha capital para manter uma empresa. Eu precisava resolver minha vida. 2019 deixou um rombo na minha vida. O que eu fiz então? Eu comecei a oferecer esse capital intelectual para outras pessoas e o tráfego também quase sempre ia junto. E aí isso tinha muito valor. Então eu dava uma consultoria, eu entendia onde estava o problema. Eu sempre tive essa visão de o desenvolvimento pessoal, o coaching me deu muito isso, cara. Eu consigo fazer uma boa. Eu sou um bom consultor, me considero um excelente consultor, que é entender onde estão os buracos empresariais, comportamentais, muitas vezes. Então a gente eu fazia esse trabalho. Isso, cara, me deu giro em 2021. Isso me deu giro em 2021. O único projeto que eu mantive desde o final de 2020 foi um projeto que eu tenho até hoje, que eu sou sócio de um nutricionista, que é um amigo meu de faculdade, e a gente tem um software, a gente está desenvolvendo uma startup e de nutrição, de perda de gordura, bem voltada ao fitness, e esse projeto eu mantive, porque eu conseguia gerir esse projeto com algumas pessoas embaixo dele tocando, e outros ao mesmo tempo. Então esse projeto, ele até hoje não é um projeto que me dá dinheiro, é um projeto do futuro, sabe? Que a gente tem para longo prazo, aquela empresa que a gente quer fazer, então o caixa, ela se investe quase tudo, mantém o caixa, e o projeto que me dá, e eu fui tirando o meu dinheiro para poder ir trabalhando, sabe aquele Fusca velho que você pega para ficar reformando todo final de semana? Esse é o meu projeto com o Vitor. Então eu fui pegando outros projetos com fonte de renda. Essa é a minha história. Em 2021
eu me relevantei nessa empreitada. Quando eu conheci, acho que você conhece, talvez ele já tenha vindo aqui também, o Léo Tabari. Você já fez o podcast com ele? Já fiz com o Léo Tabari. Foi um Legal. podcast muito, muito interessante. Inclusive, o Léo Tabari foi o cara que me estimulou a criar o Better Call Wendell lá do nosso encontro Diamond de São Paulo. Ele é incrível, cara. O Tabari é, porra, muito foda. E assim, cara, eu conheci o Tabari no análise do Insider. E o Tabari, desde o Insider, ele já dava umas sacadas meio contra-intuitivas, meio que a galera não queria que ele falasse, né? Talvez ele tenha contado essa história. Sim, sim. Mas aí a gente se conheceu nisso e eu comecei a falar muito com ele. E como é que foi essa história com o Tabari? Eu preciso contar essa história para chegar no que eu tenho hoje de modelo de negócio, Claro, claro. né? Em 2022. E uma coisa Porque foi o seguinte, muito legal, Léo, desculpa te interromper, é essa comunidade, né, cara, do é marketing incrível, cara. digital. As pessoas realmente se ajudam mesmo, né? Eu vim do mercado É de incrível. marketing que as pessoas não se ajudam. As pessoas A querem maioria dos mercados tradicionais não se ajudam. não É se porque no ajudam. digital a galera sacou cedo que. Eu acho que são alguns fatores, né, pra gente. Alguns fatores nesse ponto, cara. É um mercado sem concorrência até um determinado aspecto. Hoje em dia a galera tá segurando mais informação, que existe mais concorrência, mas até então não existia. E a galera sabia que se eu passo minha inteligência para você e você para mim, nós dois crescemos juntos, né? É muito doido. É, Eu acho que eu vi aquele o que trabalha é Marcos Paulo dando uma palestra uhum, lá no Insider. Foi lá dentro do Insider que ele deu essa palestra. Não sei se 2021, bom, enfim, ou 2020, que ele fala uhum, que o marketing digital a palestra dele era sobre collabs, sobre marcar collabs, que as duplas sertanejas já estão fazendo isso há anos. É, uhum. não sei se você assistiu essa palestra, porque assim, as duplas sertanejas, cara, são concorrentes, e eles se ajudam, cara, porque marcam shows juntos sem dó É, nem piedade, entendeu? E aí um cara compra na época CD, vai, mas consome a música de um, passa a consumir do outro também. É muito doido isso, eu acho isso massa. Mas pode tem essa continuar troca. aí, E desculpa na te interromper. pandemia, nas lives também rolou bastante isso, né? Nas lives da pandemia. É isso, a galera começa a trocar audiência. Trocar audiência, isso E aí. no digital, o conhecimento no digital, ou uma estratégia, cara, vale muito. Quanto não vale um ajuste que você pegou no Diamond ali, começou. Enfim, isso começou um podcast, mas, velho, se daqui 5 anos isso for um negócio multimilionário e você começou por causa de um insight. Então, um insight vale muito, cara. Vale. E aí, com esse trabalho, a gente sempre trocando ideia, sempre se falando, até que o Tabari ele fez um concurso ali no Instagram dele para lançar uma expert para ele, né? Eu falei, cara, quero estar perto esse cara tá aí no meio da galera e eu quero uma entrada, né? Eu quero saber o que esse cara sabe. Eu sempre fui muito intencional nesse ponto, cara, de entender que a gente tem que estar perto da galera que, né? Se esse cara tá tendo um sucesso, ele sabe algo que eu não sei, senão eu também estaria tendo sucesso. Eu Isso. sempre tive esse pensamento, isso é uma chave surreal, assim, tem um recurso intelectual aí que você não tem, por isso que ele tá tendo resultado, né? Se tem um resultado que você não, que você, se tem algo que você não consegue, é porque tem algo que você não sabe. Então, eu fiz isso, eu apliquei para isso, né? Fiz uma copy enorme, se perguntar para ele, vai falar, fiz uma copy enorme na aplicação, contei uma história ali, e ele falou, não, beleza, vai ser contigo. E ao lançar esse especialista para ele, eu mostrei para ele toda a minha estrutura de gestão de projetos. Com o Drive, com o Trello, com a organização, tal, 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 tal. E a gente fez esse lançamento, essa expert até hoje a gente trabalha, só que uma coisa chamou a atenção dele, ele falou, cara, esse cara não me trouxe nenhum problema, bicho. Eu falo A, ele já entende o A, o B e o C. Então eu já tinha essa facilidade. E ano passado ele levantou um negócio de uma agência, né? Ele também entrava como estrategista, com tráfego, só que ele teve alguns problemas com o time. Então ele me chamou para ser sócio dele, para a gente montar um negócio junto aqui no começo de 2022, para eu entrar na parte de
gestão e direção, seu sócio gestor, né? Ele tem uma outra mentoria que ele trabalha, que é o core dele, mas ele quer estar no mercado lançando, com um especialista, com empresas parceiras. Então, a gente criou esse negócio, essa agência em 2022, e a gente está sendo muito bom, cara. Entre projetos que a gente já começou e já fechou, a gente deve ter trabalhado com mais de 30 nichos, e tem uma característica muito interessante nesse projeto. A gente só tem cliente premium. A gente não atende ninguém que não esteja já no mercado atuando e fazendo faturamento. E você Então, entra, e você entra lá, você e o Tabari entram dentro da empresa e desenham a estratégia, mais ou menos uma comparação do que você fazia em 2021 como coprodutor, é, mas com clientes diferentes, vamos dizer assim. a gente tem alguns modelos a gente sempre entra com parceria. Característica do nosso modelo de negócio: a gente só ganha se o cliente ganha. Nenhum cliente, salvo um, eu se não me engano, tem um FII. Não existe FII. É sempre porcentagem, é sempre multiplicação. Então, assim, você faz 2 milhões, a gente vai te levar para 10 e a gente vai ganhar em cima do que a gente multiplicar. Se você manter o resultado com a gente não ganha. Essa é uma característica. A gente entra normalmente com estratégia e tráfego. Só que tem negócio que a gente já entrou com mão de obra operacional, em páginas, em outras coisas. Tem negócio que a gente já entrou também no risco. Depende da possibilidade do negócio. Então a gente é, avalia e elabora uma proposta de parceria. A gente não tem cliente, a gente tem parceiros. Entendi. Então esse é o nosso ponto. A gente está com 12 projetos hoje atualmente. Todos projetos grandes, todos os nichos que você pode imaginar. E você pode falar para E gente, aqui alguns nichos que vocês atuam ou ainda o posso, com expert, né? certeza. Posso, tenho. Ó, cara, a gente tem nicho de gestão, de gestão ágil, a gente tem emagrecimento, a gente tem pão de fermentação natural, a gente tem comunicação oratória, a gente tem desenvolvimento pessoal, 2 experts de desenvolvimento pessoal. Recentemente, inclusive, fizemos o evento do Roberto Nachik, a gente veio por trás do evento do Roberto Nachik, deu 6.500 pessoas lá presencial em São Paulo, foi bem legal. É, Cara, entre outros, assim, a gente tem uma porrada. Já trabalhamos estamos agora com dropshipping nacional, já trabalhamos vai entrar dentista, mas já tivemos odontologia, já trabalhamos com nicho para vendas para bancários, já trabalhamos com Mercado Livre, vendas no Mercado Livre. Então a gente tem, cara, diversos nichos de ensino, trade, né? Então, diversos nichos de ensino, tanto profissional quanto hobby mesmo e desenvolvimento pessoal, a gente tem. Sempre como característica que esse cliente já é uma faixa preta. Tem que ser faixa preta, sempre. Não é Isso. que tem. A gente já teve quem não é, porque a gente enxergou uma possibilidade muito boa de levantar rápido. Só que a gente é uma agência de performance em negócios digitais. Então, nosso core é levar o cara que faz 1 milhão a fazer 10, o cara que faz 2 milhões a fazer 10, o cara que faz, entendeu? Nosso Entendi. core é isso. A gente tem concurso público também, um cliente bem grande de concurso público, que já faz muito faturamento, e a gente entrou. E a gente entra com a metodologia do Léo, né, que é a distribuição turbo, a estratégia turbo como um todo, tanto na parte de conteúdo como na parte de lançamentos e perpétuos. Então a gente traz toda essa estratégia, se precisar desenvolver estratégia de produto, desenvolve, né? E hoje eu sou o diretor, né? O diretor de projetos de marketing. Então todos os projetos estão embaixo de mim e a gente vai fazer squads para cada projeto. Então tem um estrategista, que é o head. Então, nesse modelo de times, a gente vai E, desenvolvendo e escalando. e quantas pessoas tem hoje com vocês, Léo? Já falando de estrutura, já, para quem pensa em. E uma coisa muito interessante, porque em 2000. Olha o que é o networking, né? Você deu crédito a isso, aí eu acho que eu posso falar, né? Em Uhum, 2021, pode você falar. estava em um momento de vida, né? Fazendo ali as suas coproduções e tudo mais. E 2022, com a chegada do Léo, a minha percepção foi que a sua vida mudou, né? Mudou. Estou De uma coisa extremamente que você grato ao já Léo pela sabia oportunidade. fazer, mas você precisava de um braço forte ali, um sócio bacana para que você Uhum, escalasse isso. É isso? com certeza.
um cara que assim, eu tinha um talento, eu tenho um talento e uma habilidade. E ele enxergou essa habilidade complementar a ele e a gente fechou o negócio. Então isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. O meu outro negócio, que não é com ele, que é com o Vitor, né, que é o nutricionista, prosperou bastante esse ano, mas muito também por eu ter o know-how dos outros negócios, por eu estar vendo o que está acontecendo no mercado. Então, assim, é um ecossistema, o seu sistema, um recurso, ele alimenta vários outros pontos, né, no seu sistema profissional. E hoje eu consigo agir no que eu sou melhor, que é lidar com pessoas, que é liderar. Tipo, é o que eu gosto de fazer, é onde eu me sinto bem, liderando, ajudando na macroestratégia também. A gente, hoje eu trabalho bastante com olhar o negócio, a gente, junto com o Red, desenvolve uma estratégia, junto com o Léo. Alguns o Léo está mais presente, outros estou eu. Então a gente consegue escalar esse modelo de negócio dessa maneira. Nosso plano para a gente, esse é o primeiro ano de agência, a gente gerenciou mais de 10 milhões em vendas e Sensacional. a gente faturou na agência mais de 1 milhão. Deve fechar o ano com 1 milhão e 300 no primeiro ano. A gente está considerando muito bem, a gente quer ano que vem. O Léo é ousado, ele quer 10 milhões. Eu acho que 5 milhões é mais viável, mas se a gente chegar no 7 a gente está entre os dois, né? E é viável. Isso você tá falando só da agência, né? Da agência, de faturamento da agência. Significa que, se a gente faturar 10 milhões na agência, significa que a gente. é, Vendeu Vamos pegar 100 uma média de milhões. 10%, significa que a gente vendeu 100 milhões para os nossos clientes. Essa é a nossa meta. Essa, Ajudar nossos clientes, nossos parceiros, né? Não temos clientes, temos parceiros. Nossos parceiros chegarem a 100 milhões de vendas. E é viável, cara. É viável pelos negócios que a gente tem hoje, pela estrutura. A gente desenvolveu em um ano aí, cara, e não foi fácil, né? Foi um ano bem árduo de trabalho, mas a gente desenvolveu uma empresa bem autogerenciável. A galera tem muita clareza do que precisa ser feito, a galera se ajuda, tem um sistema, temos uma diretora de operações, chama, né, para dar um nome bonito, é COO, né? A diretora de operações que ajuda todos os projetos dentro do ClickUp, as tarefas, a organização de tudo isso, nosso sistema de gestão. Então, assim, funciona, cara. Tá funcionando e eu tenho certeza que a gente consegue, nesse ano de 2022, ter uma escala saudável, né? Porque não adianta se você escalar, morrer no processo. não, não Tem que ter uma adianta. escala saudável, né? De replicação. E, Então, assim, essa é a minha história até aqui. certo. Essa é a página da minha vida esse ano. Ano passado foi muito bom, mas Ano esse ano está passado sendo você já tá falando 22 já, né? Ou 21. 21. 21 foi 20. muito bom para mim. Eu experimentei muito, eu fiz dinheiro, mas 22 foi exponencial. E 23 vai ser mais ainda. Então, e me levantei, cara. Me apaguei em 2019, né? Todas as marcas que deixou as empreitadas erradas, os erros, consegui apagar, consegui ajustar, pagar o que tinha que ser pago. Então, isso é legal, cara. Essa virada é muito bacana. Hoje eu sou um cara que, assim, eu tenho a experiência de ter sido um lutador que passou fome, porque eu passei fome quando eu fui para o Rio. Não contava com meus pais em São Paulo porque eles iam mandar eu voltar. Ficava no alojamento, não tinha que comer muitas vezes, tinha que arrumar uma grana, fazer bico e conseguir. Até o cara que quebrou empresarialmente falando, né? Apesar de nunca ter passado um perrengue tão grande de 2020 para cá, mas também fiquei sem grana, mesmo já tendo feito 6 mesmo já sabendo de lançamento, mesmo já tendo feito uma parada de curso, fiquei sem grana. 2021 eu ajustei o que eu precisava para começar a me desenvolver, a falar com pessoas, gerar valor para pessoas, lidar com pessoas. 2021 foi o ano de experimentação e networking. E 2022 está sendo exponencial, cara. 2022 está sendo um ano de ajuste de vida e de empresa e terminar de pavimentar ali, né, fomentar uma plataforma para o foguete decolar, que vai ser o ano de 2023. Cara, eu vou dividir a sua história em dois momentos, né? No momento que você. Eu sou ex-atleta também. É uma coisa Bacana. muito louca, né? Eu vivi do esporte durante 11 anos. Vivi do esporte. Foda, velho. E vivi mesmo, né? Porque eu corri Pan-Americano, corri Campeonato Mundial, eu corria 400 metros.
E a vida do atleta é uma coisa muito louca, porque você falou aí você falou agora há pouco sobre, pô, passei fome ali e tal. Eu não passei por isso, de repente, por característica do esporte, ou ainda os caminhos que eu encontrei, as pessoas que me abraçaram ali enquanto adolescente. Mas uma coisa que me chamou a atenção é a tal da organização mesmo, né? Eu dei aula esses dias lá na Diamond, eu dei lá uma aula sobre Canvas, sobre a Business Model Generation. Uhum. E o Canvas nada mais é do que aquela planilha de treino, né? Eu tô fazendo uma analogia do que a gente passava lá naqueles dias de organização, que você, diferente dos outros que não gostavam muito de estudar, você já organizava já o plano de treino, as dietas e não sei o quê. Ali você começou a se construir como um lançador, como estrategista digital. E a gente toma para a vida. Eu entrevistei agora, semanas atrás, o Arthur de Braschi. E ele. E a gente, no bate-papo, descobrimos que a gente é do marketing, né? Eu sou publicitário de formação, ele é designer, Do seu calendário, que a gente faz exatamente a mesma coisa hoje de uma forma diferente, né? Então, você levar isso para a história, reconhecer que errou. Você falou assim lá nos bastidores, né? Pô, Wendel, eu já lancei mais de 100 vezes, muito mais do que 100 vezes. E muitos deram certo, outros não. E entender Não vejo que seja isso. errado. E Não é vejo que seja legal, errado, cara. ó, você que está nos assistindo aqui, ó, o Léo aqui deu um testemunho, ele fez mais de 100 lançamentos e a maioria deu errado. E não Não, eu desistiu fiz lançamento que deu errado esse ano, cara. esse ano. Com todo o know-how, com uma porrada de faixa preta para eu consultar na hora que eu quiser, trocar ideia, esse ano. Lançamento é isso, cara. É muito. Cara, é muito, e a gente às vezes se apega no cara que fez um montinho, um montão. Ah, o primeiro semente deu 300 mil. Aí o cara vai lá, aplicou, depois reinvestiu, voltou 900 mil. Aí voltou, deu. E cara, é muito legal. Isso acontece. Isso não acontece com 0.0003 da galera que acontece. A gente tem uma parceira que foi assim. Só que não é a realidade de todo mundo, mano. O Eric Não. fala que é 7 lançamentos. Hoje em dia, cara, não é a realidade. Eu fiz lançamento deu errado esse ano. Por quê? Porque às vezes a gente não enxerga a haste do óculos, né? Ela fica entre os dois olhos, não dá pra ver direito. E é isso. E você tem que fazer, colher os dados disso, ser muito humilde Mas e assim, refazer. é engraçado, eu faço uma comparação de balada, né? Não é todo dia que a boate tá cheia, né, cara? Não é todo dia que você Uhum, abre lá o seu bar que ele tá lotado, né? Mas você tem, uhum. você tem bares que estão aí há 20, 30 anos. Como é que você explica isso, né? Como é que esse cara tá lá há muito tempo? Porque aqueles outros bares que abrem, lotam e fecham logo depois, de repente o negócio do cara é aquele mesmo, é abrir, bombar e fechar depois, eu não sei. Alguma coisa tem. E agora eu preciso te perguntar, beleza, pô, passou lá um sufoco lá enquanto atleta. Cara, eu vou te falar, MMA não deve ser fácil, né? Porque mesmo quando eu batia nas minhas briguinhas de colégio, eu levava umas, né, velho? Mesmo quando bate, você Sempre. leva, né? Quem briga sempre vai tomar um soco na cara, não tem como, velho. Sempre vai tomar, né? Então não era fácil. Aí você viveu essa barra, foi lá para o mundo dos lançamentos. Teve aí um ano ruim, como você falou que foi 19, se Uhum. reabilitou lá em 2020, 2021, foi lá uma crescente. Estamos chegando aí no final de 2022, né? E daqui para frente? Fala para gente aí o que você está com planos, o que você vai trazer para gente aí daqui para frente. Cara, 2023 é um ano de a gente, na parte da agência, né? Eu e o Léo pensamos muito em escalar. A gente quer chegar nos 10 milhões de faturamento. E escalar de uma maneira saudável dentro do modelo de negócio replicável. Então, nosso trabalho hoje está sendo organizar o nosso modelo de negócio para que ele esteja pronto para escalar. E quando a gente fala isso em organizar o modelo de negócio, é organizar lideranças,
organizar processos, e tudo que uma empresa enfrenta na escala, né? Que problemas vão surgindo, né? Organizar a parte financeira, tudo isso. Essa é a ideia. A gente, em 2023, escalar. Com mais projetos, tanto horizontal quanto vertical. Nós escalamos das duas maneiras, né? Porque a gente tem uma porcentagem pequena dos parceiros. A gente tem negócio que a gente bate num teto, né? Dá pra gente esperar, em certos nichos, chegar a X milhões. Não dá, né? Tem que saber. E é isso. A gente sabe que a gente é necessário a uma etapa do negócio. Tem muitos negócios que ano que vem não vão estar com a gente mais, mesmo com bom resultado. Porque é isso. É a vida. A gente, querendo ou não, tirando os negócios que a gente entra como sócio, que temos também alguns negócios como sócio, querendo ou não, essa é a vida do coprodutor. Nós hoje somos uma agência de performance que entra como parceiro coprodutor. Dá pra gente fazer essa comparação. Trazer esse modelo que eu vim elaborando desde o ano passado. Mas é isso, é uma etapa. Muitas vezes ele precisa daquele momento, né? A gente sempre entra com tráfego, com inteligência, mas às vezes o cara muda o momento de vida do empresário, da empresa e as coisas mudam. Essa é a ideia. Eu tenho uma outra empresa com nutricionista que eu faço a gestão completa, né? Desde a parte financeira, tudo mais, que é muito legal também para eu também estar como o CEO, né? Porque hoje o Léo é CEO, eu sou CMO, né? A gente tá falando os nomes bonitos. Hoje ele toma as decisões executivas, então na agência eu fico mais tranquilo que eu só tomo decisões estratégicas dos projetos. Mas na outra empresa eu sou o cara das decisões executivas empresariais, né? E a gente está fazendo um aplicativo, a gente quer fazer uma startup, eu estou desenvolvendo os lances de tokenização para conseguir a arrecadação de investimento anjo. Então, assim, a gente vai fazendo várias coisas. Então, eu sempre experimento, sabe, Wendel? Eu acho muito legal você ter começado o podcast, porque você está se experimentando e você está saindo da sua zona de conforto, né? Eu brinco que eu não consigo achar a porra da zona de conforto. Estou tentando há uns anos, velho. Não consigo. Meio que fala, tem que sair da zona de conforto. Eu quero achar a zona de conforto, cara. Eu tô achando, velho. Então o lance é esse. 2023 eu vou continuar nesse lance da experimentação, mas eu acho que a sabedoria que você adquire em ir para frente, cara, em fazer, em pegar as ideias que você tem e realmente colocar no mundo, ela é impagável. É impagável. E muito importante, né, se você me permite. Esse ano, quando eu consegui um ajuste financeiro na minha vida pessoal bem melhor, eu cuidei de um lado que muita gente esquece, cara, que é o lado da sua saúde emocional, do seu sono, da sua alimentação. Então, assim, eu paguei as dívidas, mas eu não recuperei dos 30 quilos que eu engordei em 2019 e 2020. E aí eu tô nesse processo, aí vai demorar mais um tempo. E eu tô nesse processo porque às vezes a gente é muito bonito contar uma história de inspiração, mas qualquer porrada que você toma na vida te deixa uma cicatriz, cara. E às vezes pode ser para sempre, bicho. Então, se você não estiver cuidando da sua saúde mental, cara, eu tô fazendo terapia, bicho. E eu gosto muito de falar isso porque, principalmente homem, né? Acho que as mulheres são mais abertas, mas principalmente os homens que podem estar ouvindo a gente, terapia não é coisa de maluco, cara. Terapia é o melhor momento da minha semana. E eu tô fazendo terapia. Por quê? Porque a gente não é autossuficiente, bicho. E a gente, às vezes, tem dores e a gente precisa estar lidando com isso. Porque acho que um gestor, um líder, ele se torna muito... Por exemplo, eu tenho muita responsabilidade emocional pelo meu time, cara. Eu me preocupo se eu me preocupo, eu falo com todos os meus funcionários, eu me preocupo se o cara tá... Como é que tá a sua vida, velho? Você tá guardando dinheiro? Sabe essa coisa de irmão mais velho? Sim, tô Eu ligado. sou irmão mais velho, às vezes até pai, até figura paterna, muitas vezes. Cara, eu vou fazer 30 anos, tenho 29 anos. Então, não dá para falar que isso não tem um peso. Você entende? Eu vou te dar um exemplo. Minha tia é minha gestora de tráfego na empresa com o Victor. E minha tia, eu sou padrinho dos filhos dela. Então, imagina, bicho. É uma pessoa que eu treinei do zero para gestão de tráfego. Do zero, assim. E que tá mudando a vida dela através dessa profissão. Tem outros clientes hoje em dia. Você imagina a responsabilidade que eu não tenho emocional de sabe, ver minha tia prosperar e ela tem que ajudar na casa e tem, sabe? Então, assim,
Eu escuto desabafos, velho, escuto problemas pesados. Eu tenho um designer que ele levantou, eu conheci ele por um curso de desenvolvimento pessoal que eu fiz em 2020, ele fez esse curso, e ele, depois a gente manteve contato, ele hoje em dia virou meu designer, né? Já tá mandando muito bem. Mas o cara tava 7 anos numa cama depressivo. E a profissão, o contato com o desenvolvimento pessoal, o contato com a profissão nova, a figura de você ter pessoas que estão buscando a vida, fez o cara levantar e não tá mudando a vida dele da água, pô, perdeu 20 quilos esse ano, sabe? Era um cara obeso quase mórbido e perdeu 20 quilos. E vai perder mais 30 no que vem e tá indo pra frente. E ao longo do tempo você vai fazendo os ajustes emocionais desse cara, mas quem que faz os seus ajustes emocionais? Então eu queria deixar essa mensagem bem forte pra quem tá ouvindo, sabe? Cara, terapia, cara, faz muito bem. Faz muito bem. Inclusive, eu tenho que voltar para fazer terapia. Eu fiz terapia durante muitos anos e você me fez lembrar com uma frase sua que é muito, que me pegou aqui. Era o melhor momento da minha semana. Era o melhor momento da minha semana era ir lá na terapia, poder falar. Na terapia você mais fala do que escuta, né? É muito doido. E o cara tá ali Mas fala do que escuta. sendo pago para te escutar, né? Porque você muitas vezes não tem com quem falar, não tem com quem conversar. Léo, a gente vai ter que, rapaz, marcar outro encontro, hein? Porque o tempo foi curto. Topo muito, eu falo muito, cara. Desculpa aí. A gente pode marcar um outro e falar de coisas práticas, assim. Acho que esse foi legal de insights. Mas sei lá, falar no conteúdo prático aí, trazer uns passos, trazer, né? A gente gosta dos 5 passos, uns Isso, 7 a gente adora segredos. passos, Pode marcar. exatamente. A gente vai ter que marcar outro encontro. Eu tenho aqui um acordo aqui com a minha audiência, não menos do que 40 minutos, não mais do que 1 hora. Às vezes passa um pouquinho, às vezes vem um pouquinho menos. Mas foi um prazer enorme estar com você aqui, cara. Foi muito legal o bate-papo. Cara, eu sou muito grato. Eu sei que o seu tempo é curto, não é fácil falar com você e o seu tempo é escasso. E eu agradeço demais, cara. E a gente vai ter que. E você sabe que é uma coisa que tem que ser repetido aí, viu? Eu tenho falado aqui com os meus convidados e, meu, fica com gostinho de quero mais, né? E CPL Ah, é boa, bom. CPL boa, quem não sabe o que é CPL aí, que está no começo e tal, CPL é conteúdo pré-lançamento. CPL boa é aquele que dá vontade de assistir o outro, né? Aquele não é aquele que termina e aí não espera o outro. Deixa o seu recado aí, cara, Sabe que para todo mundo que está nos assistindo aqui. tem um vídeo do Clóvis de Barros, que é um cara, puta, eu amo o Clóvis de Barros, cara. Ele é um filósofo aí brasileiro que tem muito conteúdo na Professor internet, um cara Clóvis muito de foda. Barros Filho. Isso, filho, perfeito. Ele tem um TED que ele fez, tá no estádio, assim, que ele fala sobre o que é a felicidade, né? E é muito foda você dar risada e mexe com você, cara. Eu sempre assisto. Assisto, de vez em quando eu vou lá e assisto esse TED de novo pra me lembrar de coisas que são importantes. Porque como você disse que você esqueceu da terapia, esse é um vício humano, a gente esquece do que é importante, cara. O ser humano, ele é muito fácil pra gente ser trivial. A gente se envolve muito fácil com as coisas mundanas, mas o que é importante a gente esquece. Então é legal a gente sempre lembrar do que realmente importa, que são os nossos relacionamentos e coisas como isso, saúde mental. E a conclusão do TED é que felicidade é quando você fala assim, mas já acabou, mas eu queria mais, eu quero de novo. É porque você foi feliz, cara. Então, quando você vê um filme que você fala, nossa, quero ver esse filme de novo, é porque você foi feliz. Quando você tem aquela conversa gostosa que você fica horas, aí passa e fala, putz, cara, vamos se ver de novo? É porque você foi feliz. Então, acho que a gente foi feliz aqui nesse podcast. Foi legal pra caramba. Obrigado pelo convite, cara. Porra, que massa, Léo. Jeito genial de finalizar aqui o nosso encontro. E você que está aqui nos assistindo, toda segunda-feira eu trago um cara como o Léo, um cara top ou uma menina top para falar sobre o mundo do marketing digital. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque aqui é Better Call Wendel. Melhor perguntar para o Wendel, que eu vou lá no mercado, nesse mundão aqui que é no mercado do marketing digital, para trazer alguém aqui para responder as suas questões. É o seguinte, ó, recadinho do Léo Tabari para você.
Se você não começou, vai e começa. Não fique esperando não, para de procrastinar. Beleza? Um abraço e até semana que vem, às 19 horas em ponto. Um abraço, tchau!